Falar agora sobre a ação do medicamento. Então, dependendo da medicação, né, e do local que ele é administrado, a gente tem alguns tipos de ação. Então, a gente tem a ação local, que é aquela que exerce seu efeito, né, no local da aplicação. Então, a gente tem algumas opções de efeito local. Nós temos a opção da pele, que é através da aplicação direta mesmo, né, a gente vai colocar ali a pomada, por exemplo, na ferida. A gente tem a opção da corrente sanguínea, que é através do contraste radiológico, já expliquei para vocês, né, do iodo, que é administrado para poder fazer alguns exames de imagem. A gente tem através da mucosa, que ela pode ser feita através de supositório, né, retal, aplicação vaginal ou também de instilação na conjuntiva, que são os olhos. Então, aqui a gente tem esse tipo de ação local. Então, a gente tem alguns tipos, né, de medicamentos, né, de ações de medicamentos que são administrados nesses 3 locais. Então, a gente tem o antisséptico, que ele vai impedir o desenvolvimento de micro-organismos. A gente tem o adstringente, que são medicamentos que contraem o tecido, né, para poder, a gente usa muito na dermatologia. A gente tem os medicamentos irritantes, que são medicamentos que irritam os tecidos. A gente tem os medicamentos paliativos, que são aplicados para poder aliviar alguma dor, né, ou então algum tipo de prurido. A gente tem os emolientes, que são os que são para poder lubrificar ou então amolecer o tecido. E a gente tem os anestésicos, que são os que para, né, fazer a paralisação das terminações nervosas sensoriais ali periféricas. A gente também tem outro tipo de ação, que é a ação geral ou então sistêmica. Esse tipo de ação, ela produz um efeito geral e é necessário que o remédio caia na corrente sanguínea, pois através dela o medicamento atinge o órgão ou o tecido sobre o qual tem ação específica. Então, a gente tem alguns tipos de ação geral ou sistêmica. A gente tem o estimulante, né, que aumenta a atividade de um órgão ou então um tecido, que no caso é a cafeína, e a gente tem um depressor, que ela diminui a função de um tecido ou então de algum órgão. Então, a gente tem alguns tipos, né, de ação geral ou sistêmica. A gente tem aqui o cumulativo, que é um medicamento cuja eliminação é mais lenta que a sua absorção. A gente tem o anti-infeccioso, que ele é capaz de destruir os micro-organismos responsáveis por uma infecção. A gente tem os antagônicos, que é quando as 2 ou mais substâncias administradas têm efeito contrário. Então, a gente tem aí esses tipos de ação, tá? A gente tem também outro tipo de ação, que é a ação remota, tá? Que ela ocorre em partes distantes do organismo. E aí a gente tem uma droga que pode estimular um órgão e esse, né, órgão pode estimular o outro. Então, por exemplo, se a gente administra digitalina, né, que para o coração, essa digitalina faz aumentar a circulação e aí a gente vai ter uma maior atividade diurética, ou seja, os rins eles vão trabalhar mais. E a gente também tem outro tipo de ação, que é a ação local, geral, que é uma quando a droga ela é aplicada, né, que ela pode produzir um efeito local e ser absorvida e provocar um efeito geral em todo o organismo. A gente tem um exemplo, a epinefrina, que ela é aplicada na mucosa nasal, que ela vai estancar a hemorragia, né, ou então, e depois ela vai ser absorvida na corrente circulatória e pode também aumentar a pressão arterial. E aí, então, esses são os tipos, né, de ações de medicamento. São um pouquinho, digamos assim, um pouquinho complicado de entender, mas só recapitulando aqui, então, a gente tem quais são os tipos de ação. A gente tem ação local, a gente tem ação geral ou sistêmica, a gente tem ação remota e ação local geral. Então, são esses 4 tipos de ações. E aí, cada tipo de ação vai ter um tipo de medicamento e um efeito que ele vai produzir. Então, dentro da ação local, a gente tem a pele, a corrente sanguínea, a mucosa. Dentro do, né, antisséptico, adstringente, irritante, paliativo, emoliente, anestésico. Dentro da ação geral, a gente tem estimulante, depressor, e aí dentro dele tem o cumulativo, anti-infeccioso, antagônico, e a ação remota não tem nenhum tipo de exemplo, nem a ação local em geral, né? É de uma forma mais completa, tá? Então, esses são os tipos aí de ação dos medicamentos.